Olá, meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o pós-frenotomia ou frenectomia, o pós-pique da linguinha. Bom, muitas famílias ficam preocupadas de o que fazer depois e eu sei que às vezes falta uma orientação adequada, porque já recebi alguns casos de crianças que fizeram o processo de aderência pós-cirúrgica. O que significa isso? É quando essa criança não é acompanhada e a linguinha cicatriza, fazendo a aderência a esse processo de colar novamente. Pois é, olha que problemão. Passou pelo procedimento, muitas vezes tomou uma anestesia, né? E aí acaba tendo que fazer de novo. Então, a ideia desse vídeo é evitar que isso aconteça com o seu filho, né, com a criança que se acompanha, se você é profissional também, que você tenha um maior entendimento sobre esse processo de recuperação do paciente, para a gente poder ajudar essa criança a se recuperar bem, que essa língua esteja funcionando e fazendo todos os sonzinhos, barulhinhos da fala que ele precisa. Bom, vamos lá. Primeiro, existem alguns motivos para a gente indicar que seja feita a cirurgia, o chamado pique da língua. E, em geral, esses motivos estão associados a alterações de fala, alterações de ordem mastigatória e alterações de ordem respiratória. Isso porque para a fala é um pouco mais evidente para a gente. A criança não está conseguindo elevar a língua, a criança está fazendo ou sons de forma errada ou adaptada, o que a gente chama de distorção na fala. Então, aquela criança que, como não tem competência para a língua subir, ela acaba colocando muito a linguinha aqui entre os dentes. Veja, não são todas as crianças que colocam língua entre os dentes, que fazem projeção de língua na fala, que têm problema de frênula, tá? Mas isso é um dado que a gente tem que ter atenção quando a gente vê que essa língua está fazendo essa postura para falar. Principalmente os sons alveolares, né? T, b, n, que essa criança precisa subir língua, aí a língua cansa, não tem muita competência, t, b, n, l, ok? Então, problemas na fala, problemas de ordem mastigatória, por quê? Como essa língua ela está incompetente, ela não tem muita habilidade, por ela estar muito fixada, né, no assoalho da boca, então no chãozinho da boca, a língua está aqui, essa língua não vai colaborar durante o processo de mastigação, empurrando o alimento de um lado para o outro. Então, na maior parte das vezes, a criança vai fazer processo de apertamento e não mastigação. Qual é a diferença? Colocou a comida na boca, ao invés de jogar para um lado e para o outro, vai. E aí veja que, por consequência, são crianças que se alimentam mal, às vezes estão até num padrão de seletividade, sabe? Aquele chato para comer, ou comer muito rápido porque só aperta e engole, não mastiga, ou comer muito devagar porque aquela comida fica ali rolando, não é mastigada, não é feito um bolo alimentar. E também crianças que têm dificuldade para comer com a boca fechada, porque ela precisa fazer esse apertamento do alimento para conseguir de alguma forma melhorar um pouquinho a situação e engolir. Então, a gente vai ter problema no vedamento labial. E aí, a terceira questão respiratória, porque com a língua baixa, com essa língua no assoalho da boca, essa criança não vai dar conta de, durante o seu processo natural de desenvolvimento do crânio, da face, formar o palato ósseo, o céu da boca. Porque ele é formado quando essa língua está lá em cima, ó. Tá? Então, a nossa língua foi feita para, no repouso, ficar junto ao céu da boca para ajudar nessa modelagem óssea, digamos assim. Língua baixa, céu da boca alto, pouco vedamento labial, é criança que respira pela boca. Aquela carinha cansada e tudo mais. E aí, para esse assunto específico, você tem um vídeo meu, aliás, tem uma playlist falando sobre respirador oral, você procura lá que você vai ter mais informações. Aqui é só para a gente dar ali o preâmbulo para eu chegar aonde eu quero do pós, né, cirúrgico. Enfim, criança fez a cirurgia, no dia da cirurgia ela fica mais debilitada, né? Tá com a língua adormecida por conta da anestesia, seja local ou não, mas a língua fica boba, né? Então tem pouco movimento. Ela vai comer só geladinho, no dia seguinte também, depois que começa a entrar uma alimentação morninha. Sabe quando a gente faz uma cirurgia de siso? A maioria deve ter passado por isso aqui. No primeiro dia, você vai só com geladinho, depois um pastozinho já morninho, até chegar a comida jóia, né? Comida normal. Bom, e nesse início, os primeiros 2, 3 dias, é muito importante evitar grãos, mesmo que frio,
mesmo que seja fácil apertar, né, que um feijão a gente aperta, a gente consegue fazer um bolinho alimentar. Mas por quê? Porque está aberto ali o procedimento. Então, são raros os casos, né? Não vou dizer raro, mas são poucos os casos em que se leva a ponto, não se leva a ponto para fazer pique da língua, tá? Então, fica um pouquinho aberto. Então, o grão pode entrar na incisão, o grão pode passar e fazer um atrito. Então, a gente não come grão nesse período. Mas isso o seu dentista, seu cirurgião dentista, né? Ou o otorrino que vai fazer a cirurgia, né? Ele vai te orientar certinho, tá? Minha função aqui é um pouquinho mais à frente. Porque nesse primeiro dia, então, não vai conseguir fazer exercício. Aí, no segundo dia, passou a anestesia. De fato, o fator dor, ele existe, mas ele é muito, muito pequeno. A maioria das minhas crianças não faz uso de medicação no pós. Umas poucas até fazem uso de medicação para dor, mas gotinha, nada demais, sabe? E durante só aquele primeiro, segundo dia. Mas como eu falei antes, são poucas as crianças que precisam de remédio, porque a dor de fato ela é bem controlada. E ela é muito mais evidente quando essa criança tenta fazer uma força maior de língua. Então, para comer, para falar, daí que passa a anestesia, eles não costumam sentir dificuldade. Eles vão sentir dificuldade para o exercício em si. E no terceiro dia, segundo para terceiro dia, quando a criança levanta a linguinha, você vai começar a ver uma pequena manchinha branca. Calma, aquilo não é pus, aquilo não é uma secreção. Aquela manchinha branca, translúcida, né, um pouquinho opaca, ela é o processo de cicatrização do tecido lingual. Então é normal que fique assim. Depois, aquele branquinho vai sumindo e vai ficar o tecido normal, do jeito que a língua do seu filho sempre foi, do jeito que a boquinha sempre foi. Então não se preocupe, tá? E aí, o que acontece? Começou a aparecer essa opacidade, né? Começou a aparecer esse processo de cicatrização, a gente tem que começar a botar essa língua para trabalhar. Então, terceiro dia, você já vai pedir para a criança começar a elevar a língua, tá? Não é fazer, bocão, igual a gente pede, a fono pede para fazer exercício. Não, é bem suave. Abre um pouquinho a boca, encosta no dente. Tá conseguindo? Não tá doendo? Ótimo. Então, agora vamos lá no céu da boca, ó. Você vê que a minha boca está um pouquinho aberta, não está exagerado. E é isso que você vai pedir para a criança. Eu brinco com eles aqui, eu sempre peço para ver terceiro, quarto dia no máximo. Aí eu brinco com eles que para eles lembrarem do pai colocando aquela ferramenta que é o macaco, que levanta o carro na hora de trocar o pneu. E eu falo para eles assim, faz de conta que aquilo está na tua boca tentando abrir, tá? Então você vai um pouquinho. Agora mais um pouquinho. Agora mais um pouquinho. Olha aí que lindo, que bocão que conseguiu e não doeu, tá? Para a maioria das crianças que não tem problema em ver ali como tá, tem uns que não gostam, mas a maioria deixa, eu boto o meu espelhinho de trabalho, que é um espelhinho pequeno, simples, espelhinho de maquiagem, tá? Com o pezinho, a criança consegue se ver e ele vai vendo que essa boca tá abrindo e que tá com conforto, que consegue. Joia! Então vai fazer esse movimento para cima e para baixo. Vai fazer um movimento para um lado e para o outro. Vai botar uma raspinha de docinho e vai pedir para tirar, como se estivesse limpando o dente. Então vai colocar essa língua para fazer movimentos mais amplos que o próprio processo de mastigação de fala não pedem. É para a gente dar uma exageradinha mesmo, para evitar que essa língua grude, tá? Quando são bebês, o bebê a gente não tem como. A criança até 1 ano de idade, a gente não consegue simplesmente falar e a criança repetir, né? Então, bebês mesmo, né? Vamos lá, até 8 meses que eu tenho pouca resposta oral, você vai lavar bem as mãos ou vai usar uma dedeira, que é aquela luvinha de um dedo só. E você vai passar de uma forma muito suave o dedinho por debaixo da língua, fazendo uma massagenzinha. Sabe quando a gente vai limpar a rolete gengival do bebezinho, que a gente só passa o dedinho assim? Você vai fazer isso, uma massagenzinha, um toque bem suave. E isso, terceiro dia. Então, segundo para o terceiro dia, que é quando essa linguinha já não está mais anestesiada e já está começando o processo de cicatrização, tá? O que a gente não pode deixar é uma boca parada por medo de sentir dor, num processo de cicatrização ativo que vai levar a uma consequente aderência e que vai levar, por conta disso, a um novo procedimento cirúrgico.
Então a gente precisa evitar isso, e é muito simples evitar isso. Então quando for fazer o PIC, peça orientação do dentista, do médico que está acompanhando você. Se você já fez uma avaliação com a fono antes, você já deixa agendado a volta à fono pelo menos 4 dias depois, né? Eu peço sempre essa janela assim, 3, 4 dias no máximo, não deixo passar mais que isso. Tem criança que às vezes no terceiro dia, então fez o primeiro da cirurgia, dia 2, dia 3 já tá aqui. É o ideal, porque a criança sai daqui sem medo de mexer a língua, a mãe sai daqui confiante de que ela não está sentindo dor, que ela pode cobrar da criança esse movimento, e aí eles vão praticar. E daí eu dou assim uns 15 dias para voltar para o consultório, para aí a gente trabalhar de verdade, tá? Mas veja, se eu não faço isso, vocês imaginem que passou pelo procedimento, essa criança só vai voltar aqui daqui a 15 dias, ou às vezes a família acha que a língua está mais soltinha, nem precisa voltar na fono. E aí olha que aborrecimento, que tristeza é, depois de uns meses, perceber que aí a fala não evoluiu, né? E que a língua também está meio estranha, porque não está mexendo muito, parece que está igual estava antes, e de fato está, porque fez a aderência. Então vamos evitar essa recorrência. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, te orientar. Isso aqui não é uma sessão de terapia, gente. Vocês precisam procurar o fonoaudiólogo para ter uma orientação adequada caso a caso. Isso é uma pequena orientação do que se faz após o cirúrgico para evitar essa aderência. E isso de forma alguma vai descartar que você tenha consulta com o teu fonoaudiólogo de forma individualizada e para você, para o teu filho, para o seu caso. Ficou com alguma dúvida sobre o procedimento, sobre essa frequência fono? Não deixe de colocar aqui nos comentários. Encaminhe esse vídeo para quem possa precisar. Não esquece de ativar o sininho lá em cima para receber todas as notificações das minhas redes sociais. Até uma próxima!